Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Jota e hoje, meus amigos, vou contar o resumo de JoJo Bizarre Adventures Phantom Blood. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Tudo começa com um acidente este que acontece com a família Joestar, que caem do penhasco enquanto andavam na estrada. Os únicos sobreviventes eram apenas George Joestar e seu filho Jonathan Joestar. Um homem chamado Dario Brando viu a oportunidade de roubar a carroça, mas George Joestar acorda e fica grato ao pensar que o Dario o salvou, e diz que todo favor que Dario pedir será feito. Depois desse acontecimento, passa 12 anos e o Jojo já é jovem. Ele era um garoto comum. Neste passar de tempo, Dario também já tinha um filho, Dio Brando. Dario já estava doente e manda Dio para a residência dos Joestars para ter a herança da família. Ao chegar lá, Dio se encontra com Jojo. Jojo tenta conversar e mostra seu cachorro, Danny, mas como Dio é frio, ele chuta o cachorro. Jojo fica irritado, mas depois de uma conversa, ele se acalma. Jojo mal sabia que sua vida se transformaria no inferno. Voltando ao assunto, Dio começa a atormentar Jojo e até mesmo George fica mais rígido com ele. Dio conta mentiras, humilha e queima o cachorro de Jojo. E tem a cena que virou meme, que é quando Dio beija a Irina, que é a paixão de Jojo. Depois de Jojo saber disso, ele se irrita muito e vai até Dio. E uma briga começa. A cada golpe que Dio dava, mais forte Jojo ficava. E teve uma hora que Jojo deu um murro tão forte em Dio que fez com que saísse sangue dele. E o sangue atingiu uma máscara de pedra que se solta da parede. Daqui a pouco vocês vão entender do que é essa máscara. George, ao ver isso, se irrita com Jojo e o culpa por estar batendo em Dio enquanto ele estava indefeso. Após disso, 7 anos se passam. Jojo e Dio crescem. No meio parece que tem uma amizade, mas claro que não tem, por causa que Jojo ainda tem aquelas lembranças ruins da sua infância e que Dio ainda quer a herança da família. Por algum motivo, George adormece e pelo visto ninguém sabe. Bem, por enquanto, quando Jojo estava estudando aquela máscara de pedra, ele sem querer encontra uma carta feita pelo Dario Brando, que nela dizia os mesmos sintomas que George Joestar estava sentindo. Jojo logo desconfia de Dio, pois é sempre ele que leva os remédios. Então Jojo vai conversar com Dio, que já estava levando o remédio para George. Depois de Jojo conversar com Dio se irrita e lhe dá um soco. Aí Jojo desconfia mais ainda, então ele pega o remédio que Dio estava levando para George e diz para que George só aceitasse os remédios e apenas 4 médicos. Depois Jojo vai atrás de um especialista para verificar os remédios, mas ele entra na rua errada, a Rua dos Ogros. Lá, ele encontra Speedwagon. Na luta, Jojo luta com cavaleirismo. Isso faz com que o coração de Speedwagon amoleça, fazendo com que ele mande seus capangas pararem de atacar Jojo. Dio, que queria saber se Jojo morreu ou falhou, ele vai à procura dele, mas com a máscara de pedra. No caminho, ele encontra 2 bêbados que incomodam o Dio. Então ele tem a ideia de testar a máscara de pedra em um deles, que ao manchada de sangue, espinhos saem e cravam o crânio do bêbado. Mas mal sabia Dio que ele se transformaria no vampiro. O vampiro começa a sugar o sangue de Dio, mas por sorte amanhece e o vampiro é desentregado. Ao Dio voltar para a mansão, ele se encontra com Jojo e a polícia, que iam prendê-lo. Dio tentou usar algum truque, mas nada adiantou. Então Dio diz para que o próprio Jojo o algemasse. Mas como Dio é esperto, ele puxa uma faca e dá uma facada em George Joestar, que queria proteger Jojo. Dio dá a facada para pegar um pouquinho de sangue e passar na máscara, para ele usar em si mesmo, que fez com que o Dio se transformasse em um vampiro. Jojo tenta matar Dio de todas as formas, mas nada funciona. Então Jojo incendia a mansão para tentar derrotar Dio de alguma forma. Após Jojo tentar pular nas chamas com Dio, ele consegue deixar Dio queimando e também consegue sair da mansão, mas muito ferido. Após ficar 3 dias no hospital sendo tratado pela Irina, a sua paixão na adolescência, em Londres vemos que Dio sobreviveu e está atrás de criminosos para transformá-los em seus monstros. E Dio encontra quem? Meus amigos, ele encontra o Jack Estripador e o transforma em seu monstro. Na mansão dos Joestars que estava destruída, Jojo tenta encontrar a máscara de pedra, mas sem sucesso. E então ele vai caminhar com a Irina, mas no caminho ele é interrompido por um homem chamado Zeppeli. Zeppeli diz que Dio ainda está vivo e que também ainda estava com a máscara de pedra. Ele também diz que Jojo precisa o derrotá-lo novamente, mas ele fala para que Jojo derrotasse Dio, ele precisava se tornar mais forte. Então Zeppeli ensina para Jojo a habilidade chamada Ramon, que é uma habilidade que usa a respiração para ter controle total do seu corpo, que faz soltar energias poderosas e pode curar até mesmo o seu corpo. E por que Zeppeli quer a máscara de pedra?
Bem, ele quer a máscara de pedra para destruí-la, por causa que foi ela que matou seu pai. Entre aspas, porque ele morreu desentregado pelo sol. Depois do treinamento, Jojo, Zeppeli e Speedwagon foram atrás do Dio, mas no caminho eles se encontram com Jack Estripador. Então Zeppeli faz um teste esse que é para que Jojo derrotasse o Jack Estripador usando apenas o Ramon e sem derrubar uma gota de vinho. Mas Jojo compra o teste e depois vão para um vilarejo, que é onde o Dio está. De repente, eles são roubados por uma criança. O nome daquela criança era Poco, que foi hipnotizada pelo Dio para levarem eles até um cemitério, que logo anoitece. Com isso, aparece Dio. Após uma batalha, Dio congela o braço de Zeppeli, impedindo de usar Ramon. E depois ele revive 2 cavaleiros, Tarkus e Brunford, antigos guerreiros que foram executados e enterrados ali mesmo. Brunford usa seu cabelo com a espada para derrubar Jojo no rio, o impedindo a respirar, que é super importante para usar Ramon. Mas ao invés de Jojo subir para pegar o ar, ele desce mais do fundo no rio e encontra uma rocha com ar embaixo. Ele consegue respirar o suficiente para usar o Ramon e usa seu golpe de Ramon. Sobrecarga azul turquesa! Enquanto destruía o seu corpo, sua humanidade voltava. Isso fez com que ele parasse de atacar Jojo, pois a sua consciência voltou. Mas antes de morrer, ele dá sua espada a Jojo. Enquanto isso, Zeppeli conta sobre o seu treinamento. Ele fala que seu mestre o contou como seria sua morte. E agora é a vez de Tarkus, que persegue Jojo até um antigo lugar de treinamento de cavaleiros e se prende lá com Jojo. Zeppeli, Speedwagon e Poco ficam presos do lado de fora, que só podia ser aberto pelo lado de dentro. Mas Poco decide entrar por uma das janelas para libertar Jojo. E por que o Poco? Bem, porque ele era o único que conseguia passar pela janela. Quando ele entra, é atacado por Tarkus, mas mesmo assim, Poco abre a porta. Zeppeli vai ajudar Jojo, mas ele sabe que neste momento, provavelmente ele vai morrer, pois foi isso que seu mestre preveu. Na batalha, Tarkus prende Zeppeli com as suas correntes pela cintura e aperta até Zeppeli partir ao meio. Mas, nos seus últimos momentos, Zeppeli dá toda a sua energia vital de Ramon a Jojo. Agora, com o poder que Jojo ganha, ele quebra as correntes e mata Tarkus com seu ataque de Ramon. Sem tempo para lamentar a morte de Zeppeli, os 3 continuam atrás de Dio para matá-lo. Enquanto eles seguiam o caminho até Dio, eles encontram Dairi e Straits, que eram amigos de Zeppeli e que estavam com uma carta feita por ele mesmo. Quem estava ao meio também era o mestre de Zeppeli, que era Pompetit. Após descobrir a sua morte, eles decidiram ajudar Jojo a matar Dio. Enquanto isso, no castelo de Dio, ele está conversando com a irmã de Poco, mas ela rejeita Dio. Então Dio manda dos seus zumbis matá-la, mas Jojo chega a tempo e mata o zumbi e salva a irmã de Poco. Após disso, Jojo vai atrás de Dio. O grupo de Jojo enfrenta alguns zumbis e Jojo enfrenta Dio. Depois de uma longa batalha, Jojo com seu ataque de Ramon, ele derrota Dio, o derrubando de um penhasco. Enquanto Dio caía, ele consegue arrancar sua cabeça para que o Ramon não atingisse seu cérebro. Já o mestre medicino chamado Wang Chan encontra a cabeça de Dio, com a promessa de dar um novo corpo. Após tudo isso, Speedwagon destrói a máscara de pedra e Jojo se casa com Irina. Depois eles vão para um navio que ia para os Estados Unidos. No navio, enquanto Jojo e Irina estavam juntando, Jojo vê o mestre medicino Wang Chan. Então ele pensa que Dio está vivo. Após seguir o mestre, ele encontra um caixão com um Dio dentro. E o que o Dio queria? Ele queria pegar o corpo de Jojo para ele. Uma hora, o mestre agarra um mecanismo do navio, o que resulta em uma explosão. Jojo, quase morrendo, pede para Irina fugir com um bebê que estava com a mãe morta. Ela pega o bebê e entra no caixão. E o Jojo segura a cabeça de Dio e o navio explode, resultando na morte de Jonathan. Então pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais resumos de outras partes, deixem nos comentários que eu com certeza vou ler. Bem, obrigado por ter assistido até aqui e tchau.